Reconheçamo-nos na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos e ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com o nosso discernimento na construção do reino de amor e luz a que fomos trazidos, não só para teorizar e aguardar, mas também para renovar e fazer, elevar e construir. São palavras de Bezerra de Menezes, no livro Bezerra, Chico e Você, psicografia de Chico Xavier. Nesse capítulo, José Carlos de Luca nos convida a pensar, a ficarmos na condição de companheiros do Cristo. Está no livro Alguém Me Tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. E esse convite, o De Luca traz essa mensagem de Dr. Bezerra para nos dizer que Jesus nos chamou de amigos. Ele recebeu os títulos de mestre. Nós falamos, né? Jesus é o nosso mestre, médico das almas. Ele é o Salvador, ele é o Espírito Crístico, ele é o Messias. Quantos de nós chamam o Cristo, né? Chama Jesus de amigo? Quantos de nós se faz amigo de Jesus? É esta a proposta. Para a gente fazer um mergulho muito profundo. Quando ele falou aqui, assim, casou muito, foi muito ao encontro das minhas reflexões nesses últimos dias. Porque o que é ser amigo de Jesus? O que é ter Jesus por amigo? Será que nós estamos na posição de olhar para Jesus como Salvador, para que Ele nos salve? Olhar como mestre para que Ele nos ensine? Olhar como médico para que Ele nos cure, nos trate, nos cure? Então, estamos olhando para Jesus como aquele que vai nos dar, aquele que vai fazer algo por nós. Mas o que é um amigo? A relação de amizade é uma relação de troca. É uma relação de muita intimidade, muita proximidade. E esse amigo, ele não vai curar, ele não vai salvar, ele não vai ensinar, ele simplesmente vai estar conosco. Ele nos apoia, ele nos incentiva, ele nos acolhe. Mas um amigo, ele não nos retira. Tive que fazer uma pausa. Os cachorros estavam brigando aqui. Mas assim, como que a gente entende uma relação de amizade? E como que a gente pode estabelecer essa relação de amizade com Jesus? Como que a gente vê? Como que a gente entende uma relação de intimidade com uma pessoa amiga? Esse amigo não vai fazer as coisas por nós, mas esse amigo vai estar ao nosso lado. E sendo amigo de Jesus, amiga de Jesus, o que nós faremos? E, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, o De Luca aponta aqui, né? Que nesse trecho, Bezerra já nos dá 4 condições. Então, ele fala assim:
Dr. Bezerra nos apresentou esta relação, que traz 4 solicitações, porque ele diz um pouco antes. Se Jesus é nosso amigo, a gente pode dizer que um amigo está disposto a fazer tudo de bom para o seu amigo. Então, Jesus, sendo nosso amigo, ele estaria disposto a fazer tudo de bom para nós. E nós, sendo amigos de Jesus, o que nós poderemos fazer para Jesus? Então, se Jesus nos toca, né? Alguém me tocou, como nós podemos tocar Jesus? O Nazareno tem uma lista de pedidos, segundo o Dr. Bezerra. Porque nós, já falei, se a gente olha Jesus como mestre, olha Jesus como médico, olha Jesus como um modelo e guia da humanidade, a gente está olhando para ele na posição em que ele se encontra, assim, de um espírito crístico, mas, assim, nós nos colocamos na condição de pedinte. Nós queremos que Jesus faça por nós. Então, a gente pede para Jesus. Jesus me cura, Jesus me ensina, Jesus me salva, Jesus faça isso por mim. A proposta aqui é entender se numa relação de amizade existe a troca, o que Jesus nos pediria. Cristo deseja agir por nossas mãos. Então, lembrando, na condição de companheiros do Cristo que anseia por agir por nossas mãos. Então, o Dr. Bezerra falou que Jesus anseia, ele deseja agir por nossas mãos. Como que Jesus agiria através das nossas mãos? O que as nossas mãos fariam se fosse Jesus aqui fazendo? E aí ele diz: usaria para bater, para agredir, para roubar? Certamente não. Jesus usaria as nossas mãos para socorrer, abraçar, alimentar, amparar todos aqueles que estão precisando de uma mão amiga, na mesma medida que ele nos acaricia quando estamos abatidos. Então, o que Jesus faria com as suas mãos? E sendo nós amigos de Jesus, Jesus nos pediria para que nós usemos as nossas mãos como se fossem as mãos dele através de nós. E faríamos o quê? É muito claro se a gente entende que Jesus veio ensinar uma única coisa: amar. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o inimigo. Então, próximo pode ser o inimigo. Então, amar. Jesus só veio ensinar uma coisa: amar. E ele foi o modelo de amor. Ele praticou, ele demonstrou. Então, ele usou as mãos dele para demonstrar o amor que ele tem por nós. Jesus usou a sua voz, a sua palavra, para transmitir amor, para declarar o seu amor através dos ensinamentos, porque ele queria a nossa transformação. Então, Cristo deseja ver com nossos olhos. Esse é o segundo aspecto. O Dr. Bezerra fala que Jesus pede para ver a vida, ver as pessoas através dos nossos olhos. O que Jesus vê? Se os olhos de Jesus é pleno de amor, ele vê com compaixão, ele vê as pessoas que estão em necessidade. O que ele olhava? Ele sabia das pessoas em necessidade, ele conhece profundamente a nossa alma, as nossas necessidades. E ele se voltava para passar os ensinamentos, para nos acolher, para nos curar, simplesmente para estar conosco, para transmitir esse amor. E aqueles que Jesus via que o coração ainda estava fechado, estava endurecido,
ele dizia, né, que éramos como túmulos caiados, bonitinho por fora, mas podre por dentro. Então ele vê quem somos por dentro. Não há como esconder de Jesus. Então os olhos de Jesus é para ver toda essa maravilha que Deus criou, para ver a nossa missão aqui na Terra, para ver o que é preciso fazer no amparo à humanidade, no amparo ao planeta. E ele fala que nós nem percebemos por causa do nosso olhar distante e indiferente. De que maneira Jesus nos olharia? Como que você acha que Jesus estaria olhando? O que ele estaria vendo em você? Ele teria um olhar de compreensão, ternura e compaixão para todos aqueles que passassem diante de seus olhos. Porque é desta forma que ele nos olhou quando nos sentimos, né? A forma que ele nos olha, ele nos olhou naquela época, ele continua nos olhando quando nos sentimos perdidos e desolados. Terceiro aspecto, Jesus quer usar a nossa voz. Ele pede para que nós possamos ser a sua voz. Ele quer abençoar a nossa palavra. Ele quer falar através da nossa boca. E o que ele falaria? O que nós temos falado? Nós usamos a nossa boca para trazer paz, para trazer amor, para trazer perdão, para trazer conhecimento, para trazer o quê? Será que a gente não tem usado muito a nossa palavra para trazer confusão, para mentir, para que tenhamos os nossos interesses atendidos? Será que não estamos usando as nossas palavras para separar? Nós falamos no início, né? A proposta é fraternidade, é união. Somos todos um, né? Eu sou um. Jesus falou que ele era um com o Pai. Nós somos uma humanidade. Somos espíritos, uma humanidade. Nós temos usado a nossa palavra para separar, para discriminar, para violentar, para ofender, para humilhar, para mentira, para impor a nossa verdade, que é nossa, não é uma verdade, a gente já falou da verdade, a gente impõe a nossa versão, a nossa história, a gente impõe porque tem que ser do jeito que eu vejo, e a gente deixa de exercitar o olhar do Cristo em nós, a voz do Cristo através de nós. Como Jesus falaria? Não teria impaciência no falar, tampouco irritação, azedume ou pressa. Ele tem estrelas cintilantes nos lábios. E Cristo, mais uma. Para que Jesus quer ser nosso amigo e utilizar das nossas mãos, dos nossos olhos e das nossas palavras? Para a construção do reino de amor e luz, com o nosso discernimento. Então, o quarto aspecto é usar a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim, ou seja, a evolução moral do ser. Jesus nos faz esse convite e ele quer que nós sejamos as mãos, os olhos e as palavras que façam desse planeta, né, da nossa própria vida,
moralmente evoluído. Então, é uma evolução moral. O Evangelho traz os ensinamentos morais do Cristo. Então, é esse o canal. Sabermos diferenciar, ele coloca, o joio do trigo. E, sabendo distinguir o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto, o ódio do amor, veja que esse o discernimento é a inteligência, a gente usar a nossa inteligência e saber, sair da ignorância, ter o conhecimento, ter a consciência do que é o certo, do que é o errado. Porque muitas vezes a gente olha o errado e acredita que é o certo. Nós vemos isso na educação. De até pouco tempo, nós criamos leis para não bater na mulher, não violentar a mulher, não matar a mulher. Leis, precisou, né? Foi preciso criar leis porque estão matando as mulheres, matando negros, matando homossexuais ou transexuais, ou, né, por questões de sexualidade, praticando bullying. Foi preciso criar leis, porque não existe ainda uma moral desenvolvida, e nós podemos avançar e olhar que quando nós nos vemos diferentes, como se o outro tivesse errado, o outro merecesse morrer, então eu faço guerra porque eu quero controlar, eu quero ter as riquezas, eu quero, né, poder. Então, a gente sabe muito bem, ou a gente está na ignorância, ou a gente está na cegueira, ou a gente não está com a moral desenvolvida. Mas se nós temos essa capacidade de discernir, a gente sabe qual lado que está o joio e o lado que está o trigo. A gente sabe que para usar as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, a palavra de Jesus, nós não vamos fazer guerra. Nós não vamos matar. E aí a educação que eu estava falando, a gente tem que educar os pais para não bater nos filhos, para não ofenderem, humilharem, não usarem da sua autoridade parental para... mas a gente precisa educar. Educar não é e não pode ser confundida com violência. Se um dia foi, precisa usar meios mais autoritários, mais duros, mais não sei o quê. Isso era pela nossa falta de recursos, era pela nossa ignorância. Mas se a gente quer ser amigo do Cristo, o que Cristo falou? Só vai entrar no mundo, no reino de Deus, se for parecido com as crianças. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos distorcendo a criança, a infância, para que elas se assemelhem a nós, adultos egoístas, autoritários, muito violentos. Então, só uma abertura para a gente refletir, porque, moralmente falando, nós estamos ainda... Se a nossa moral não se eleva, nossos olhos não conseguem permitir que Jesus veja. Nós não olhamos como Cristo. Se a nossa moral não se eleva, nós não usamos a nossa palavra, não permitimos que Jesus fale através de nós. Se nossa moral não está elevada, né, no sentido de que é o amor, se a gente não estiver vibrando o amor, a bondade, a paz, a justiça, a fraternidade, nós não separamos o certo do errado e vamos dar voz ao mal. Então ele fala que o mestre pede que o nosso amor seja corajoso, que a nossa inteligência seja atuante para separarmos o mal do bem, o joio do trigo. Nós
ele fala, o mal muitas vezes triunfa pela omissão dos bem, das pessoas boas, do bem. Nós não somos pessoas ainda boas, porque não agimos com amor, com amorosidade, com fraternidade. Nós não somos, mas estamos conseguindo desenvolver esse discernimento para agirmos no bem. Então, as pessoas que já começam a vibrar, a querer que Jesus seja o nosso amigo, que nós sejamos os companheiros, amigos do Cristo, nós precisamos ser bons e agir de forma corajosa. A nossa oração de hoje. Cristo Jesus, durante toda a minha vida, eu aspirei à vida religiosa. Frequentei igrejas e templos, participei de missas, cultos e reuniões espirituais. Sempre me ajoelhei diante da sua figura, na maioria das vezes, para pedir socorro em minhas dificuldades. Mas nunca me deparei com a ideia de que você deseja ser nosso companheiro para atuar na terra por meio de nossos braços, olhos, boca e inteligência. Para falar a verdade, Jesus, eu me sinto indigno da sua solicitação. Como eu, cheio de imperfeições, aflições e problemas, posso ser um canal do seu divino auxílio aos outros. Escuto sua voz me dizendo: eu escolhi atuar por seu intermédio para exatamente curar as suas feridas. Estando próximo aos outros, eu estarei mais próximo de você. Ajudando aos outros por meio das suas mãos, eu poderei tocá-lo com meu amor. Ajudando aos outros com a sua voz, eu poderei lhe falar palavras de esperança e luz. Ajudando aos outros com a sua inteligência, eu lhe darei a lucidez para entender e resolver seus próprios problemas. Esteja comigo e eu estarei contigo, hoje, amanhã e sempre. Assim seja, Jesus.